Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se você acabou de chegar e não me conhece, prazer, eu me chamo Fernanda e te convido a se inscrever aqui no nosso canal aqui da família, tá? Que a gente precisa muito do seu super apoio, certo? Bom, gente, hoje o vídeo que eu vou fazer aqui para vocês pode parecer um pouco polêmico. Como vocês viram aí no título, mãe narcisista, né? Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, como foi que eu acabei desenvolvendo alguns problemas psicológicos, como síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Infelizmente, essa doença, né, tem tomado de conta, né, muitas pessoas, inclusive os jovens, estão sofrendo com depressão e ansiedade. Eu vou voltar com vocês assim um pouco lá atrás, tá? De quando eu era pequenininha, tá certo? Eu fui deixada pelos meus pais, né? Meus pais meio que abandonaram eu e meus dois irmãos na casa dos meus avós paternos. Como aconteceu isso? Meu pai, ele era muito mulherengo, né? Ele era bebia muito, ele tinha vício de jogo, tá? O que acabou acontecendo? Meu pai se envolveu com uma jovem nessa época, uma menina de 15 anos de idade, tá? E eles resolveram fugir para o Rio de Janeiro. Nessa época eles viviam no interior de Pernambuco e eles resolveram fugir para o Rio de Janeiro, meu pai e essa jovem. E minha mãe ficou comigo e mais dois irmãos. Eu tive um outro irmão também, que infelizmente veio a falecer, né, muito novinho. Minha mãe não se conformou e decidiu ir atrás do meu pai. Só que nisso que ela foi atrás do meu pai no Rio de Janeiro, ela deixou a gente na casa dos nossos avós, né, da avó da mãe do meu pai. Só que ela nunca mais voltou, gente. Ela nunca mais voltou, ela nunca escreveu, ela nunca telefonou, ela simplesmente ignorou a nossa existência. Chegando no Rio de Janeiro, a minha mãe encontrou o meu pai. O meu pai mandou essa jovem de volta para Pernambuco, né? Terminou tudo com ela e mandou ela de volta, né? E foi a melhor coisa que ele poderia ter feito para ela, porque ela pôde reconstruir a vida dele com uma pessoa melhor. Eu cheguei a conhecer esta moça, né? Uma mulher muito educada, uma mulher muito bem de vida, que ela casou com um homem muito bem estruturado. Hoje ela tem uma vida muito boa, tem sua casa própria, enfim, foi a melhor coisa que ela fez. Diferente da minha mãe, que tomou a decisão errada ao vir para o Rio atrás do meu pai, tá? Chegando no Rio, eles passaram bastante dificuldade, pelo que eles contam. Logo minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica na casa, né, de uma ricaça. Sendo assim, ela não procurou mais a gente. Ela engravidou novamente no Rio, né, da minha irmã caçula, que hoje tem 30 anos. Construíram a vida deles aqui. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, uma tia minha me trouxe para conhecer os meus pais. Mas eu não gostei de ficar com eles porque eles brigavam muito, as brigas eram bem violentas. Então acabei voltando a viver com os meus avós e retornando alguns anos depois, com uns 10 anos de idade. A minha tia falava que a mãe dela estava muito velha para criar filho dos outros e tal, então vínhamos eu e meu irmão do meio. Meu irmão mais velho, ele odiava minha mãe, ele não suportava nem falar no nome dela. E ele acabou ficando. Chegamos no Rio de Janeiro, a recepção não foi nada agradável. A minha mãe, ela não expressou nenhum pingo de sentimento, de carinho, de saudade. Ela mal nos abraçou, me lembro muito bem, né? Apesar de ser bastante jovem, mas algumas coisas a gente não esquece. Bom, quando cheguei, né, imaginava uma coisa completamente diferente. A minha mãe morava na Baixada, no Rio de Janeiro, em um quarto pequeniníssimo com um banheiro dentro. Via ela, meu pai e a minha irmã. Minha mãe trabalhava a semana toda, ela saía de casa na segunda-feira e só retornava na sexta-feira à noite. E a gente ficava sob os cuidados do meu pai, sendo que meu pai não cuidava da gente, meu pai só bebia, ele tinha várias amantes e chegou algumas vezes levar até uma delas para casa, né? Para o quartinho onde a gente morava, quando a minha mãe não estava. E ele falava que nós éramos sobrinhos dele. Ele não nos falava que nós éramos filhos, sim sobrinhos. Enfim, nós ficávamos inteiramente largados, às vezes até sem comida. Às vezes os vizinhos que cuidavam da gente faziam comida, dava para nós, né, para mim, para o meu irmão. Alguns anos depois de muitas brigas violentas que eles tinham, era briga violenta mesmo, gente, de assim, dar facada um no outro. Meu pai
machucava minha mãe, dava soco nela, sabe? Porque meu pai, ele tinha o hábito de roubar para jogar. Ele roubava a minha mãe, ele não trabalhava. A minha mãe sustentava a casa sozinha nesse tempo, me lembro muito bem disso. E enquanto isso, eu e meus irmãos vivíamos ali, né, jogados, né? Tínhamos que ir para a escola sozinho. Uma vez chegamos a ter a ser atropelados indo para a escola sozinho. Mas graças a Deus, deu livramento para nós. O carro bateu, lembro perfeitamente eu e meu irmão. E nós levantamos e saímos andando. Alguns anos depois, né, disso, a minha mãe decidiu se separar, abandonar o meu pai de vez. Ela já estava tendo meio que um romancezinho com segurança do condomínio onde ela trabalhava. Tá? Ele veio a ser o nosso padrasto. Só que ela não falou pra gente que ia viver com esse homem. Simplesmente ela falou que ia se mudar e tal. E na manhã seguinte nós acordamos com um homem completamente estranho dentro da nossa casa. Eu não entendi nada. Até aí tudo bem. O nosso padrasto, ele era meio grosso, sabe? Ele era bem grosso. Ele às vezes escondia comida, às vezes ele escondia lanche pra gente não pegar, né? E algum tempo depois ele começou a meio que me assediar. Nisso eu tinha uns 12 anos para 13 anos de idade, ele começou meio que a me assediar. Ele não aceitava que eu namorasse, ele tinha ciúmes, né? Ele ficava falando na cabeça da minha mãe, se você deixar ela namorar, ela vai ficar grávida, que não sei o que, sendo que quem queria, né, ter algo comigo era ele. E, inclusive, ele chegou a me fazer até propostas. Tá? Algum tempo depois, alguns anos depois passaram, eu contei essas coisas para ela, né? Mas ela não tomou atitude nenhuma. Ele negou, falou que não lembrava dessas coisas, que não sei o que, negou. E ficou por isso mesmo. Bom, com 15 anos, 14 para 15 anos, eu retornei ao Nordeste novamente, onde eu morei um ano com uma tia minha, que também não deu certo. E acabei, assim, voltando para o Rio novamente. Só que não dava certo, né? Eu e minha mãe, a gente brigava muito, ela não tinha um pingo de consideração por mim. Eu lembro que no meu aniversário ela não sequer fazia um bolo para mim, não falava nada assim. Era como se eu não existisse. Ela só abria a boca para reclamar comigo, para me esculhambar, falava coisas, né, bem coisa. Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a desenvolver a crise de ansiedade. Meus primeiros sintomas eu tinha medo de dormir à noite. Eu tinha muito medo de dormir porque eu tinha medo de não acordar. Eu tinha pânico da morte. Tipo assim, achava que se eu dormisse, eu iria morrer. E me dava muita falta de ar, eu não conseguia respirar. Eu me lembro que eu sentia muita dor no peito, assim, como se uma mão estivesse pegando meu coração, assim, esmagando. Não tá sendo fácil, gente, gravar esse vídeo pra vocês, porque lembrar de muitas coisas que ainda me fazem mal. Mas eu falando aqui porque algum jovem, alguém pode ter passado uma experiência semelhante, né? E é sempre bom a gente falar para desabafar. Começou isso, e todas as noites eu sentia isso. E aí eu batia na porta do quarto dela para pedir para dormir lá. Ela deixava, mas o meu padrasto, ele era muito enjoado, ele era muito chato. E às vezes ele ficava reclamando e tal, que estava incomodando ele. E foi assim, durante algum tempo. Algum tempo depois, eu sozinha, por minha conta, com 16 anos já, eu decidi procurar um médico. Eu marquei uma consulta no postinho que ficava no Alto da Boa Vista nessa época, né, na subida do Itaiangá, lá para o Alto da Boa Vista. Consegui conversar com um médico, ele falou que eu estava sofrendo de ansiedade, né? Aí me passou alguns remedinhos e tal, mas coisa leve, porque eu era muito jovem ainda. E ele falou que eu deveria sair, fazer amigos. Eu não tinha amigos nessa época, eu não conseguia fazer amigos, porque eu também não saía, né, muito e tal. Então, acabava que não fazia amigos também. Na escola eu tinha uma amiga ou duas, assim, tal, mas não era aquela amizade, sabe, assim. E o que acabou acontecendo? Isso foi, meio que foi se agravando, né? Depois eu comecei a ficar com uma depressão muito severa. Até que eu conheci o meu primeiro marido, e durante uma briga muito feia com a minha mãe, que ela não aceitava o nosso relacionamento, eu cheguei em casa, peguei minhas coisas e fui embora. Nisso eu fiquei sem falar com ela, sem manter contato com ela um bom tempinho, né? E depois eu meio que procurei ela pra gente conversar, pra tentar ficar de boa. E durante muitos anos, assim, muito tempo, eu tentava ficar de boa com ela. Só que a minha mãe, ela é aquele tipo de mãe que ela fala muito dos outros pelas costas. Tipo assim, ela falava mal de mim,
falava mal do pai da minha filha. E as pessoas chegavam para falar pra gente. Só que a gente perguntava para ela, ela negava tudo. Falava que era mentira, que não sei o quê, que agredia a pessoa e tal. Era a maneira dela se defender. Ela colocava a culpa nos outros, tá? E foi um episódio de muitas brigas. Às vezes ela me ofendeu uma vez dentro da minha casa. Eu expulsei ela na casa que eu morava, tá? E por aí foi. Quando a minha primeira filha nasceu, eu passei um problema financeiro muito sério. O pai dela chegou a ficar desempregado e eu não podia trabalhar por causa da barriga e tal. E aí meio que meu padrasto, né, mesmo com o jeito bronco dele, ele resolveu ajudar, né? E ela, né, acabava aqui ajudando também. Só que alguns anos depois ela começou a falar para os outros que eu não passei fome porque ela não deixou, que a minha filha não nasceu pelada porque ela não deixou, né? E jogava na cara e ficava falando isso para os outros. E as pessoas vinham sempre me contar, porque ela falava para pessoas que também falavam comigo e falavam que achavam aquilo horrível que ela fazia e tal. E quando chegava na hora, ela negava, ela sempre negava, ela nunca assumia. Entendeu? E isso foi assim, eu me afastei durante muito tempo, né? Assim, preferi viver longe, nunca gostei de viver perto dela, entendeu? Bom, resumindo para o vídeo não ficar muito longo, né? Hoje eu sofro, né, dos meus traumas lá de infância, que eu sempre lembro disso e eu sempre fico muito triste com essas coisas. Mas eu estou tentando me curar, né? Eu tô passando um processo de cura, mas quem me acompanha aqui sabe que quando a gente sofre muitos baques, como eu sofri lá no Rio, que meu marido ficou sem trabalho e tudo mais, nós decidimos vir para cá, pro Nordeste, começar uma vida nova, tá? Não tá sendo fácil. Então, gente, é isso, sabe? Isso meio que acabou me trazendo muitos traumas na fase adulta também. Hoje eu sou meio uma pessoa assim, sabe, rancorosa, tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Isso acabou trazendo um ciclo bem ruim para minha vida, principalmente na área amorosa. Tipo assim, eu já fui casada 2 vezes antes do meu esposo e os casamentos nunca davam certo porque devido não estar com um psicológico, né, isso atrapalha você em tudo. Quem passa por isso sabe, né, quem é esse ciclo. Né? Na Bíblia fala, né, que lá, eu não sei se gente, me desculpe se não estou lembrando da passagem, não sei se é Deuteronômio ou se é Números, né? Que às vezes o pecado dos pais acaba passando para os filhos. Acredito que o karma que os nossos pais carregam, né, acabam às vezes passando para a gente. Isso não é de modo geral, mas é um ciclo vicioso, porque muitas vezes os seus pais foram pais fracassados e às vezes você vai ser também. Hoje eu quase não falo com meu pai, praticamente. Eu não falo com meu pai assim, não, porque eu não quero falar com meu pai. Meu pai não me procura, né? E eu também acabo que meio que já acostumei, porque muitos anos, a última vez que eu falei com meu pai, assim, né, foi há uns 3 meses, a 4 meses atrás, quando eu estive na cidade lá de Boa Vista. Eu fui lá, visitei ele, vi ele. Tá? Mas antes disso, fazia uns 20 anos que eu tinha visto ele, sabe? E a minha mãe, já desde que eu saí do Rio, não falo com ela. Nós pegamos uma briga por causa de um problema que eu tive com a amiga dela, né? Quem não viu esse desabafo, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Que ela meio que me humilhou meu marido, né? Com um áudio que ela me mandou, porque o meu marido trabalhava para amiga dela, só que não deu certo e tal. E ela falou que meu marido era fraco, enfim, isso não vem ao caso. Quem quiser saber da história tá lá no outro vídeo, tá bom? E ela, se não me defendeu, não ficou do meu lado, muito pelo contrário, fiquei sabendo pelos outros que ela deu até razão para a mulher, claro, também, né? Sempre foi assim. Então, esse é um dos motivos porque eu decidi cortar de vez o contato. Para mim tá sendo bom, porque eu tô tendo tempo de me curar, de pensar nas minhas coisas, de pensar na minha vida, naquilo que realmente eu quero, tá? E às vezes, assim, esse tipo de mãe atrapalha muito, porque a minha mãe, ela também sentia que ela era uma mulher muito competitiva, tudo dela, ela achava que ela poderia ter tudo,
E se eu quisesse ter alguma coisa, ela falava que eu estava gastando dinheiro à toa, ela podia ter ou não, entendeu? Era tipo isso, sabe? Então, era meio complicado, sabe? Eu não vou falar pra você assim, não sinto falta de ter uma mãe. Eu sinto falta de ter uma mãe presente, né? Às vezes a gente tá triste, quer um colo, quer uma mãe pra conversar. Só que ela é minha mãe, assim, não confio nela pra conversar as minhas coisas da minha intimidade, porque eu sei que ela vai falar pra alguém, tá bom? Então, gente, assim, é muito complicado. Então, pessoas que estão passando por isso, tá? Procure um especialista, sabe? Procure alguém que você possa conversar para tentar fazer se curar, como eu tô tentando, tá? Não é fácil, é difícil, tá bom? É um processo doloroso, que machuca, que dói, mas a gente tem buscado, né, a cura, tá bom? E, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, porque o vídeo tá ficando muito longo, tá certo? Se você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá certo? E nos encontramos aqui no próximo vídeo. Tchau!